Joe, tu tá me escutando, Joe? Joe, eu tô te ouvindo, Joe. Fala Tá me comigo, ouvindo? Joe. Tô te Tá me ouvindo. ouvindo? Joe, fala que eu te escuto, Joe. Mas estás me ouvindo com eco ou sem eco? Olha, Joe, acho que dessa vez os ouvintes vão ter uma experiência HD, pelo menos, né? 4K tá HD. muito longe. Tá, não. Mas tu tá bonito aí, Joe. Tu tá com um negócio meio. No teu vídeo aí, tu tá meio desfocado atrás aí. Tá legal. Eu botei um efeito aqui pra parecer mais profissional, né? E esconder a bagunça, né? Agora o Mac se pagou, né, Joe? Joe, vou começar esse programa de hoje falando da minha nova aquisição, que foi uma máquina de lavar. Máquina de lavar, Joe. Mas veio zerada ou tava aberto pra conferência? Veio zerada, Joe, veio zerada, veio zerada. No Mas já Shrin. tá dando problema no primeiro dia, né? Vou ter que ler o manual em holandês depois, mas enfim. Não, Joe, posta lá na Ludopédia, diz assim, ó, veio sem funcionamento, não sei o que, sem manual em português. Ah, o que que eu faço? Ai, Joe, não podemos fazer piada dizendo que a máquina é da editora X, né? Senão a gente vai perder o patrocínio, né? Verdade, Joe, vou aproveitar que a gente falou da Ludopédia, né, Joe? Totalmente aqui só na mãe aqui, ó, no improviso. Vamos pedir votinho, né, Joe? Muito bem Acho que a gente tem que lembrado, pedir Joe. votinho, Joe. A gente está Joe, vamos. participando de pelo menos uma categoria, talvez duas. Acho que é mídia escrita, né, Joe? Os caras não sabem. Olha só o nível. E, Joe, o melhor é que a gente tá pedindo voto e a gente tá falando sozinho, né? Não tem ninguém vendo essa live nesse momento. Nem o Léo, Joe, que é nossas relações A gente, públicas. a gente não passou o link, né, Joe? A gente não fez aquele agendamento do horário. Vamos fazer uma. Meu Faz a Deus do propagandinha aí, céu. Joe. Deixa Compartilha eu aí. fazer. Deixa eu fazer e a gente já vai pedir esse voto aí. Aí a gente pede voto para pelo menos os amigos, né? E pior que eles já deram, né, Joe? Já deram o voto, né? A gente vai ter que pedir para eles fazerem uma conta falsa. É o único meio, né? O único método para vitória, né, Joe? Vários caminhos para vitória. Esse aí é o podcast do Márcio, né, Joe? Toca a galera que joga Pax, sei lá o que, lá em Brasília, os caminhos para a vitória. Isso pode ser um bloco, né, Joe? Pô, Quando hein? a gente Vários fala caminhos. de estratégia de jogo, né? Sim. A gente pode ter o. Fica muito bonito na mesa também, né, Joe? Para os jogos mais belos do mês. Tamo público, Joe. Agora que o link foi compartilhado, agora a gente pode continuar pedindo veto, pedindo voto, Pede veto aí, Joe. Mendiga aí pedindo pra voto gente. pra galera. Joe, vai até quando essa votação, Joe? A gente tem essa Joe, informação? essa votação, Joe, ela, assim, ó, bem devagarinho, eu vou falar bem devagar porque eu tô consultando o site da Ludopédia, que não tem o destaque do prêmio Ludopédia. Então, prêmio Ludopédia. Aqui achei bem pequenininho. Joe tem 11 dias, 10 horas, 48 minutos e 24, 23, 22 11 segundos. dias? 11 dias, Joe. É tudo que a gente precisa para a primeira fase. Meu Deus do céu. É muito Jamais vou pouco terminar tempo. meu texto do Covil versus Pio a tempo. Tá Não, um não ano vai atrasado dar. já, né, Joe? Vai conseguir. Já vai ter a É, nova Covil com. vou estar sempre com um ano de delay, né, Joe? Tá bom. Meus posts ali estão com 3 meses de delay. É isso. Mas é bom É que a sempre vida, Joe. tem conteúdo, né, Joe? Tá acumulado, né? É estratégia, na verdade. O pessoal não sabe, né, Joe? Não vamos falar sobre isso. Não Joe, vamos. eu vou clicar aqui, não estou compartilhando, mas eu vou compartilhar. Vou compartilhar, não quero nem saber. Aqui, ó. Compartilhar essa guia. Vê se aparece aí. Nem tá aparecendo nada, né? Essa ferramenta que tá me deixando. Deixa eu compartilhar o prêmio Ludopédia, Joe. Compartilha. Cadê aqui, ó? O que que eu vou ter? A gente está participando, Joe, salvo engano, mídia escrita, que a gente escreve, e talvez mídia audiovisual, porque a gente tem o Instagram, né? Apesar da gente não focar muito ali em ficar fazendo firula, estamos lá também, né? Lá a gente não tem chance, né, Joe? Tem os caras ali que fazem reels, fazem entrevista, fazem produção de vídeo, massa pra caramba. Mas, voto, votinho é votinho, né? Tá lá, né? Tá lá. Vai que, né, Joe? Mas Vai que. mídia escrita, Joe, esse aí a gente mendiga o voto.
mendiga. E a gente também está distribuindo aí uns vouchers de gasolina, de ovo, né, Joe? 30 ovos, né, para estimular o voto, né, Joe? Esse aí a gente está sempre tentando chegar ali em terceiro, né? Nosso objetivo Poxa, anual. Joe, já tem gente falando com a gente, ó, o Márcio tá pedindo para aumentar o teu volume. Mas, Márcio, se aumentar o volume do Cássio, vai ser uma chiaceira. Aumenta aí. Vamos tentar, vamos tentar. Se o povo pediu, né? Nosso fã Aumentei, ó. mais distante, né, Joe? Se bem que não, né? A gente agora tem um outro fã. Deixa eu achar o cara que é o guardião do Sistema de avaliação. sistema de avaliação. É o Rui Ney Ih, Santana. Esse cara é um monstro, monstro da avaliação. Mais de ele 600 avaliou jogos 600 avaliados. jogos, é isso, Joe? Ele reavaliou 600 jogos. Bem melhor que Meu isso. Deus. É, Mas esse aí tá. realmente é uma lenda. É uma lenda já. Mas, Joe, passado o momento do off-topic, né? A gente não pode fazer igual o tipo War e deixa 40 minutos do programa falando de coisas que não são tema, né? Fica aí essa crítica construtiva. Até porque agora a gente tem podcast também, né, Joe? A gente já tem que Agora a começar gente. e só dar umas facadas, né, nos Isso. oponentes. E eu sou daquele, né, Joe? Não é falar bem do nosso, é falar mal dos outros. Até porque falar bem do nosso é difícil, né? O som Hã? nem tá certo. Já fomos banidos na Bulgária com vídeo do YouTube. O Gária tá desmonetizando a gente, Joe. Caramba. Mas vamos lá, Joe. Vamos falar sobre o nosso tema principal. Então, no episódio de hoje, falaremos de Innovation. Esse aí que tá no nosso top 3, eu imagino. Acho que é o meu top 3. Não sei qual é o teu top, Joe, não A lembro, mas Joe certamente tá no top 10. não, tá no top, talvez top 2, Joe. Olha só. Muito. Olha aí, ó, o pessoal tá entrando agora. Tem Márcio, tem Léo, Cadu. Fala, galera. Toda a galera aí que tá no nosso Apoia-se, né? No Meeple Starter, né, Joe? Que a gente nunca faz. Um dia teremos, o pessoal vai poder ajudar a gente a pagar aí essa ferramenta que custa US$ 20, mais ou menos R$ 9.000. Então vai ajudar aí os custos de produção. Então, Melhor. Innovation, Joe, vamos falar desse jogaço, por que que a gente está trazendo esse tema, né? Porque chegou o Innovation Ultimate, aquele Ultimate. KS, né? Tava mostrando pro Cássio esses dias. Não sei se aqui o pessoal consegue ver as imagens aqui, ó, dessa caixa. Ó, Podcast vocês não vão ver, Joe. não vão ver, né, Joe? Mas pra quem tá vendo ao vivo, aí nem consigo porque tá com blur. Enfim, vou ter que descrever, né? Saiu aí a versão nova, que tem todas as expansões e uma expansão nova, né? Então é Vou realmente a mostrar. versão Ultimate. Além disso, tem o verso das cartas, né? Com uma nova arte, que é bem bonito. Que a versão 3, assim, tinha uma carinha meio questionável, diríamos. Mostra aí, Joe. Mostra pro pessoal aí que Quer tá ver a acompanhando versão o vídeo. nova ou tu quer ver a versão velha, Joe? Que aqui a Ó, produção não aí ele tá consegue mostrando dividir a a velha, tela. inclusive, ó. Olha ali. Tô aqui? É, Aonde ali era da o velha? verso da velha, né? Ah, é verdade. Isso aqui, ó. Caraca. Esse negócio aqui, né? Os numerosão, né? Digital aqui. Sim. Caraca, eu não sabia que era tão feio até ver a nova. Ah, olha só que coisa mais linda. Olha aí, Tá pessoal muito do áudio, estiloso. do podcast. É, o Quem estiver pessoal que tá dirigindo, ouvindo. olha. Ai, deixa eu tentar. Nunca vou conseguir tirar esse brilho. Nem dá mais. Ó, depois que começar a gravar, não dá pra tirar os efeitos visuais. Tira, Joe. Inclusive, ó, vou falar pro Márcio aí, só pra jogar o hype nele, né? Que ele também é um grande fã desse jogo. Que o verso da Era 9 inclui ali o Palácio da Alvorada. Olha só, pro Olha Brasil. só. Como é que é o nome da Era 9, Joe? Não é Era 9 é o o Postmodern. Postmodern. Post Malone. Cadu, essa aí foi pra ti, Cadu. Tá Tem no bem bonito. BGG? Não tem nada, né? Ninguém fala desse jogo, meu Deus do céu. Joe, no BGG tem umas 3 fotinhos. Eu vou te dizer que no Google tem mais, tá? Tem até unboxing já, né?
Então a caixa vem com um insertzinho maroto, né? Cabe para tu colocar todas as cartas, obviamente, que vem no jogo, inclusive com sleeve premium. Dessa vez o pessoal pensou em tudo. Me desculpem Incrível. aí os anti-sliveiros, que inclui você mesmo, Joe, mas, cara, esse jogo eu quero que ele dure milênios, né? Então tá tudo eslivado mesmo, paciência. Vai durar 11 eras, né, Joe? Porque agora tem a 11ª era, né, Joe? Se uma Isso aqui é primeira velho. era, Joe. Mas, Joe, vamos explicar por cima o que que é o jogo aí, pra quem tá nos ouvindo e não faz a mínima ideia. Os caras tão perdidaço, né, Joe? A gente também não fez questão nenhuma, né? A gente nunca dá nenhum contexto, né? E cada vez dá menos contexto. Essa já é a terceira vez que esse jogo ganha um episódio ou um artigo, né, Joe? É Primeiro tu verdade. fez teu review, depois eu fiz meu review e agora a gente está aqui falando, né, principalmente por causa dessa nova edição. Mas valeria um episódio só de estratégia, só de falar de partidas memoráveis. Esse jogo é bom demais. É um jogo de cartinhas, né, Joe? Só cartinha. A caixa dele é minúscula. Agora não é mais, né? Porque essa caixa tá gigantesca, né? Porque tem tudo, tem tudo. Porém, a caixa original, Joe, se eu souber mexer aqui no negócio aqui, a caixa original era tipo uma coisa assim minúscula, assim, ó, quadradinha, né? A É, nossa do Brasil é isso aqui, ó. Cabe é dois tipo, baralhinhos. é tipo uns dois paper games desses bandidos, assim, né? Dois cariba, um do lado do outro, o tamanho da caixa. É um jogo que infelizmente esgotou já, né? Ele é da falecida Ludofy, que trazia os jogos do Carl Schudick, mas não trouxe mais, mudou tudo lá. E o jogo, ele é um jogo de civilização, né? Com cartas únicas e acho que mecânicas bem únicas também, né, Joe? Que é as mecânicas de, bom, basicamente comprar e baixar carta, né? Todo jogo de carta acho que vai ter isso. Mas depois disso, tu baixa as cartas, empilha elas, arrasta elas pro lado e aí tu vai acumulando poder, né? De cada tipo de fator ali, de característica da sociedade, a parte de agricultura, inteligência, sei lá o que que significa aqueles símbolos, né? Que o tema também tá aí, tu acha se tu quer, se tu não quiser não tem, mas as cartinhas elas têm um flavor, né? De um flavor muito bom. Elas sozinhas, elas têm um gostinho ali do tema delas, né? Não vou dizer que funcionando no jogo ela combina, né, com outra carta e nossa, tu diz assim que tu montou uma civilização massa. Mas elas sozinhas são bem legais, assim, né? Tipo a famosa agricultura, que é a clássica carta de pontuação que tu dentro do jogo ali tu tá descartando cartas, né? Mas para pontuar, mas na verdade é como se tu estivesse plantando, né, Joe? Só que tu tá sempre plantando e aí tu dedica a tua civilização a plantio e ela não cresce na tecnologia. Tu fica estagnado, apesar de James estagnar. Stagmaier, né, Joe? Fica estagnado porque tu tá plantando e alimentando tua civilização, né? É bem legal nessa parte. Tem a pólvora, né, que derruba os prédios, a combustão que pontua carta para todo lado, só que ela vai queimando as tuas próprias cartas. Então, acho que cada cartinha tem o seu tema ali, mas tem que ser olhado com bastante atenção, né, Joe? Senão o tema passa longe. Joe, esse tema do tema no Innovation é interessante mesmo, porque se tu for descrever cruamente, né, tu poderia dizer que é um Civ abstrato aí, né? Porque tu não tem miniatura, tu não tem terreno, né? Tá só as cartinhas, como tu comentou. Porém, né, realmente o nome das cartas com os efeitos delas, assim, são bem casadinhos, né? Por exemplo, tem a carta da democracia, que é como se fosse uma eleição entre os jogadores, né? Quem der mais cartas vai conseguir um benefício ali, que é comprar uma carta de tecnologia mais alta, né? Tem a pirataria, que tá roubando pontos dos outros jogadores, a própria agricultura. Ah, o pirata, né? Rádio pirata, sei lá. Acho que é pirataria, né? Acho que é isso, não. E é interessante porque como o jogo, todas as cartas são únicas, né? Então não é que nem o
deplorável Wingspan, que tem 90 mil pássaros, mas são, na verdade, 6 cartas diferentes. Aqui tudo é muito diferente, né? Então, quando vem uma carta dessa da pirataria e tu acaba ganhando o jogo com ela, ou passa muito tempo com ela, né? Torna uma coisa memorável, né? Tu lembra da partida da pirataria, ou a partida da agricultura na Era 10. São várias coisas que tornam, assim, bem marcantes, né? Os episódios aqui nesse jogo. E aí, é um jogo que ele tem pontos, né, Joe? Acho que mecanicamente, né? Tu marca pontos, mas o que ganha o jogo são as conquistas, né? Que mostra o quão tu conseguiu avançar ali no desenvolvimento da tua civilização. Só que um detalhe é que conquistas não podem ser arrancadas do jogador, mas pontos, né, Joe? Ponto pode ser surrupiado. É incentivado isso, né? Um tá fazendo ponto e o outro tá roubando. Então, assim, a interação é brutal. Sim, inclusive aí vai ser uma crítica dos, talvez aí os eurozeiros modernos da vez, né? É que sim, tem Take That. Talvez aí o teu jogo seja varrido de certa forma. Tem a sorte do saque da carta, né? Porque, enfim, todas as cartas são únicas, né? Então, pode ser que venha uma carta, pode ser que não venha, tudo pode acontecer, né? Então, quem gosta de algo assim super controlado, vai chiar. Porém, né, experiência conta aqui, tipo, na média, né? Quem tem experiência vai estar ganhando dos novatos. E Joe, né? Só o mega resumo em termos de regra, né? É um duelo, né? Tu pode jogar em duas pessoas, um contra um. Pode jogar cada um por si em 3 jogadores. Pode jogar em times, né? 2 contra 2, que seria o recomendado em vez de jogar com 4 jogadores caótico, né? E funciona muito bem, impressionantemente bem. E o objetivo do jogo é ser o primeiro a fazer tantas conquistas ou atravessar as eras, né? E quando tu fosse comprar uma carta da era 12, né? Agora na expansão, que seria a era que não existe, então o jogo acaba e aí tu só conta os pontos, né? Então fica uma corrida para tipo, meu, quero fazer as conquistas porque eu não vou ganhar na pontuação. E o outro cara vai estar enrolando porque quer ganhar na pontuação porque já não tem as conquistas. Então gera muitas possibilidades, até porque nas últimas eras, né, as cartas vão ficando cada vez mais apelativas e algumas vão até dizer, ó, ganhe o jogo se tal coisa acontecer. Isso aí me lembra uma partida recente que a gente teve que. Acho que estava em duplas, ou talvez em três, que o Siri estava na era 9 10 assim, sozinho. E ele fez um chain action ali, que uma carta mandava puxar outra e executar outro dogma e executar outro dogma, até que veio uma carta que dizia assim: execute o dogma, e o dogma era quem tiver menos, acho que folhas, mais ícones de folha ganha. E não era ele, era outro jogador. Aí foi tipo assim, ele perdeu, mas foi muito divertido. Sim, sim. Excepcional. É o storytelling, né, Joe? Fica épico, né? Talvez tu não ganhe, mas tu vai lembrar daquela partida, tu vai dar risada, né? Tem a icônica classe, a carta da era 8 ou 9, que acho que é a fissão nuclear, que basicamente tu usa, o teu oponente ele vai revelar uma carta e se for vermelha, né, essa bomba atômica explode, né? Então é como se fosse uma guerra nuclear. E aí tu remove todas as cartas de todo mundo, só fica as conquistas e tu meio que recomeça o jogo na pré-história, né? Nossa, isso é delicioso. Cria um meta-jogo na hora ali, que tu não entende mais nada. É carta da era um, da era 4 e deu. E se vira aí. Sim, É sim. bem divertido, né? Mas tem que abraçar o caos, né, Joe? Não dá pra jogar achando que vai ser um eurinho, né, Joe? Ou até, como a gente tava conversando, o Forest Shuffle, né? Que é um jogo mais gostosinho e tal, né? Não é Pacífico, disso que a né? gente tá falando, né, Joe? Sabendo disso aí tudo, né, Joe? Com mais de 50 partidas nas costas aí, cada um, certo? Foi lançada essa versão Ultimate, né, Joe? Que traz tudo que já saiu do jogo e mais coisas ainda, né? Além de um tapa no visual, uns detalhes, uma iconografiazinha.
o fundo das cartas, né? Outras coisas que a gente vai falar aí. Mas chegou só agora, né? Então, Sim. Kickstarter, chegou para ti aí 25 cópias, né? Tu comprou todo um pallet de Innovation. Vocês estão abrindo uma empresa, né, Joe, especializada em venda de innovation. Innovation. E aí, Joe, tu já brincou ou não brincou, Joe? Eu já brinquei, Joe, e foi muita satisfação, né? Até comentei contigo que eu peguei emprestado Force Shuffle ali com um amigo, aí joguei com a minha namorada, Tu tem curtimos, namorada, Joe? tava bem divertido. E tem, Joe, pô, tenho. Minha chinesinha. Aí jogamos e beleza. Foi legal. Foi um sólido 7, eu diria. Pô, esse é o sólido 7 do dia, o teu Forest Shuffle hoje. Force Shuffle. E aí depois a gente foi de Innovation e, meu Deus, eu lembrei como esse jogo é bom. Minha Nossa Senhora, é muito divertido. E aí foi tão divertido, né, que aí ela depois pediu pra jogar mais uma, porque a gente jogou um trial, né? Eu falei, ó, só vamos jogar as 5 primeiras eras aí pra tu aprender as regras, né? E depois a gente joga completo de novo, né? Aí depois ela pediu pra jogar, vamos jogar uma ali rapidinho, ali antes do trem chegar ali, né? Que eu ia ir embora. E, meu, foi 3 horas e meia, quase 4 horas de partida. Caraca, uma partida. Aconteceu tudo nessa partida, assim, né? Foi muita loucura, assim. Foi jogo base, Joe? Ou já tava com. Só o jogo base. Mas Caraca, assim, a nova era, né? mas A assim, décima foi um primeira era. AP agressivo, mas foi aquele AP engraçado, assim, porque em dado momento ela pegou uma caderneta e começou a fazer matemática ali, né? Ela começou a É, calcular, porque ela tinha umas cartas que tiravam minha pontuação, né? Tipo assim, o jogador escolhe número para remover as pontuações, né? Então ela estava fazendo o cálculo dos números que ela ia pedir para eu tirar. E aí o engraçado é que ela estava fazendo toda essa matemática e no final, quando finalmente o jogo acabou, acabou porque ela conseguiu remover uma carta de uma era mais atual, assim, tipo uma era 8, e a carta de baixo era matemática, o nome da carta. E com aquela carta, ela conseguiu comprar uma carta depois da Era 11, né? Então, que acaba fazendo o fim do jogo. E aí ela tinha mais pontuação por causa da caderneta, por causa da matemática. Então, tipo, da matemática, então ficou muito... Mais um exemplo, né? De como as cartinhas do jogo acabam casando com algumas coisas, assim, né? Foi muito épico. três Mas, horas Joe, de jogo. foi 3 horas, mas assim, AP no teto, né? Assim, ó. E assim, segunda partida dela, né? Então também natural, assim. Sim. E, Joe, falando então um pouco aí agora para os veteranos, né? O que que tá vindo de novo aí nesse jogo, né? Então a gente Mostrar aqui, Joe. Deixa a produção achar aqui, ó. bota no VT. Sim, ó. Então a gente tem as cartas aí da Era 11, que inclusive tem um ícone novo, que ele permite, porque no jogo, né? Como o Cássio falou, né? Tem toda essa questão de tu deslizar as cartas para direita, para esquerda, para cima e para baixo, que vai te revelar mais ícones que tu usa para os teus poderes, né? Aí agora tu pode deslizar para diagonal também, né? Então isso faz. Diagonal, Joe. Caraca, daí aparece todos os ícones da carta, é Aí isso? aparece tudo, né? Muito bom. Maravilhoso. Joe, não só isso, o manual tá delicioso para quem tá começando a jogar. Inclusive tem uma seção explicando como ensinar o jogo, né? Já tinha isso no manual anterior, né? Mas agora vai um pouco mais a fundo. Inclusive a questão de mindset para tu apreciar o jogo, né? Falando assim, ó, a Innovation não é xadrez, né? Não venha com essa mindset que tu vai ter controle em tudo, vai ser o caos, vai ter carta única o tempo inteiro, né? Então, pô, eles fizeram um trabalho muito bom, assim, de aclimatizar o jogador, assim, gostei Aqui bastante. o manual tá huge, né, Joe? Mas tá bonito. Tá bonito. E eles já colocaram de cara, né? O que que tem de novo e o que que mudou, assim, algumas regras, né? Também a gente vai falar daqui a pouco. Sim, Como é o aprender manual do também, zero. para quem já jogou, ele fala, ó, isso aqui foi o que mudou, né? Então tu vai para essas páginas e é isso que tu precisa saber, né? Ali tu consegue ver, ó, Joe, para mostrar aí pro pessoal que tá ouvindo, né? Sobe mais um pouco, Joe, sobe mais um pouquinho. Dá um zoom aí, né? Aí dá pra ver como é que tá a arte do verso das cartas, né? Tá bem mais estilosa. Ah, mas tá muito bonita. E ela tá com uma corzinha, né? Aqui ela tá meio que uma cor caída, né? É, tem
begezinho aí, um pastel, em homenagem aos Cadê o. Eurogamers, né? Ó, Niemeyer tá aqui, ó. Casa do Márcio tá aqui, ó. É isso aí. Muito legal, Joe. Caraca, velho. E aí, Joe, o que que eles acrescentaram em termos de gameplay é que agora tem essa nova mecânica do junk, né? Que seria o fora do jogo, basicamente, né? Acho que no original praticamente, acho que não tinha, na verdade. Então as cartas sempre ficavam no jogo. Ela Agora tu sempre pode volta. remover. Inclusive, aí eu tenho um excelente exemplo. E aí agora o que acontece é que existem algumas cartas que permitem tu remover achievements, né? Então imagina que tu tá naquela situação que o teu oponente tá com a agricultura, tá sempre conseguindo fazer ponto e comprar o próximo achievement, e tu não. Porém, tu tem cartas que removem os achievements, né? Então é o exemplo aí do arco aí que ele tá mostrando, ó. Junk unavailable achievement of a value 1 or 2. Então tu pode usar ela pra, tipo, dar deny nas conquistas que o Tu cara vai não querer tira do comprar. amigo, tu tira do jogo. Tu tira do Daí, jogo isso. caraca. E da Mas mesma, tem. e da mesma forma do próprio deck, né? Existem cartas que vão dizer, ó, faz tal coisa e dê um junk na era 5. E aí tu pula uma era inteira, assim. Que legal, Joe. Mas isso aí foi um refresh pesado, né? E tem carta que vai, tu busca no Junk, tipo, Não, o junk. Strategy Ah, Magic. não. Eu tenho uma carta que era alguma coisa do tipo assim. Tu pode buscar. Tu pode trazer de volta o achievement que tava do junk, assim, né? Pra tipo assim, meu, preciso daquele achievement que já saiu e tu consegue fazer ele retornar, assim. Cara, aí tu vê o tema, né, Joe? Aqui, ó, essa carta aqui é nova, né? Não é o Steam Engine. Motor a vapor, né? Tinha Ah, isso aí motor a vapor, mas antigamente. mudou tudo, né? Mudou Algumas cartas bastante. eles mudaram os efeitos para adicionar essa coisa do junk, né? Eu acho que, por exemplo, o arco aí ele tá igual, mas esse segundo efeito não tinha, ó. É, tá aqui o efeito que tu falou, ó. Compra e esconda quatro, duas quatro, pontue a amarela de baixo. Se essa carta aqui for o motor a vapor for pontuada, jogue pro lixo aqui, junk, toda era Sucateio, né? 6. Tipo, tu pulou, né? Tu fez a revolução industrial ali, pulou pro futuro. Legal. Em termos de jogo, inclusive, talvez isso até tenha feito ele ter durado mais, né? Porque na nossa partida a gente usou muito desses efeitos, né? Eu tirei os achievements que ela queria pegar e a gente ficou naquela situação que não tinha mais achievement no jogo para alguém ganhar por achievement, né? Então só sobrou ganhar por pontuação. Então talvez poderia ver isso aí como até uma piora no jogo, né? Dependendo aí se tu achar que tá durando mais, menos interessante. Diagonal que tu falou, né? Era 11. Ô, Joe, essa era 11, ela tá super poderosa. Joe, eu não cheguei lá pra ver, né? Ai, eu tava Putz, coitadinho no jogo, só cheguei na era 10, né? é Imagino que sim, né, Joe? Como sempre, né? curioso eles botarem uma era 11, porque daí também demora mais, né? Pela questão ali do final por pontos, né? Sim, vai ter mais uma era, né? Mas em compensação, como tem vários efeitos até de remover um deck inteiro, né? É, Talvez tá. se compense, né? No Sim. final das contas. Talvez até isso justifique, né? Porque agora tu até poderia também considerar um pró ou contra, né? Era muito comum em partidas de Innovation tu não passar da era 6 ou 7, assim, dependendo, né? Porque Sim. acabava na conquista, né? Agora tende a abrir uma chance de tu passar além, né? Mais vezes, né? Porque tu consegue pular algumas eras. Joe, e tem a conquista da era 10 e 11, da 10, né? Que Tem, nunca tinha, né? Agora, tem. Aí agora elas estão inclusas. beleza. E aí, Joe, entrou uma regra nova para quando, que aí para mim esse cenário que a gente eu acho que nunca ia jogar praticamente, que é quando tu joga com 4 pessoas ou mais, né? Porque agora o jogo, enfim, se tu joga com expansão, tu pode jogar com 8 pessoas, né? Fazer um mesão de innovation. Sério? Não acredito. E aí tem uma regra que é para dizer o seguinte, tu tem os teus vizinhos imediatos e os demais, né? Que seriam os vizinhos distantes, né? Então ele permite que tu descarte uma carta para ignorar um dogma que um vizinho distante esteja usando. Tu pode usar isso para usar o efeito dos vizinhos distantes. Tá aí uma coisa que
acho que é meio raro a gente acabar jogando, né? Sei lá, vai jogar 4 duplas, né? Tu não vai usar essa regra, né? Essa E aí jogar Parley Rules aqui, 5 Joe. é o Parley Rules, isso. Pô, cara, pra jogar 5 tem que jogar com expansão, né? Já não é fácil achar gente pra jogar o base. Imagina. O manual é gritante em dizer assim, ó, só jogue 5 com cracudo de Innovation, né? Não vem tipo assim, galera, vamos jogar aí uma partidinha. Não vai dar certo, né? Certo. E Joe, que tal então agora a gente passar por cima de todas as expansões aí, né? Grande mistério, até porque a gente passa a nossa vida inteira só jogando base, né? Só se tu quiser, Joe. Aí eu mostro aqui. Acho que tem aqui no site, né? As É, acho que até pelo expansões. manual aí também dá pra. A primeira expansão é Cidades do Destino, né? Cities of Destiny. Passa aí do Parley, aí vai falar Hum. das expansões. As cidades do destino. Então, como é que funciona, né? Cada expansão, basicamente, né? Tu vai ter um novo deckzinho de cartas e cada expansão tem uma regra de como tu consegue comprar cartas desse novo deck, né? Então, nesse caso aí das Cidades do Destino, né? Toda vez que tu jogar uma carta que tu adicionaria uma nova cor no teu deck, né? Então tu compra uma cidade. E se tu fazer um play, né, que é mover essas cartas para direita ou para esquerda, tu também compra uma cidade. Então basicamente é cartas novas ou mover as tuas cartas te dão direito a ter uma nova cidade, né? E aí as cidades são basicamente cartas que só têm ícones, né? Não tem dogma, não tem um texto, né? Mas elas têm alguns bonuzinhos, né? Que incluem, por exemplo, Eu, tipo, já carta, Joe. já carta, piada interna aí, né, Joe? Vai ter carta que vai te permitir dar um junk em alguma coisa, né? Que é esse símbolozinho do X, ou se vai ter um maisinho, tu compra uma outra carta. Tu pode mover as cartas para uma determinada cor, né? No momento que elas entram em jogo. Então seria quase a expansão assim mais iniciante, né? Que eles dizem, porque praticamente não tem muito overhead de regra, Isso né? é levinho. Tem um mini area control aí, que acho que tem algumas cartas que elas têm uma bandeirinha, né? Então o jogador que tiver mais daquela bandeira, né? É como se tu tivesse um achievement, né? Então conta aí pro fim de jogo, né? Então tu vai Que é a estar querendo flag. ter mais daquela cor. Além disso, ele permite também tu dar um endorse nas tuas ações, né? Que tornar as ações mais fortes, né? Então se tu jogar uma carta de grama e tu tem uma cidade de grama, por exemplo, tu consegue fazer 2 vezes a tua Olha que ação. massa. Mas aí pra isso tu descarta uma carta. Descarta um macaco, né, Joe? Como diria o nosso grande Jean. Então essa é a Bastante primeira ícone, né, expansão, Joe? né, Joe? São só 8 ícones novos, Joe. Mas de boinha, de boinha. E o que que Nossa tu me próxima diz, Joe, expansão. Diga, sobre Joe. ecos do passado? Segunda expansão, Ecos do Passado. Essa Mas diz aí, aqui que Joe. foi a primeira, Joe. Essa que é a primeira? Eita, Essa já foi a pacificamos. primeira. Não, mas é que o... Ele não diz, né? Eu acho que ele tá botando em ordem, talvez, tipo, do que tu fosse adicionar, sabe? Talvez, porque realmente esse é o mais fácil, né? Pô, que legal que ele coloca aqui, ó, o que que mudou da terceira edição dessa expansão, né? Pra essa. Que diz que mudou bastante coisa, né, de expansão, que a gente não conhece, não conhecia, né? Então, para nós não faz diferença. Joe, Ecos do Passado. Agora a gente tem ícones que tem texto, né? Uma mini regrinha no lugar do ícone. Então isso quer dizer que quando tu usar o dogma de uma determinada cor, tu também vai fazer todos esses ícones de texto adicional, né? Então é como se adicionasse mais texto no dogma da carta que está no topo. Então nesse exemplo aí, ó, o cara tinha um balão de ar quente, né? Na carta verde, que dá o efeito extra ali, ó, compre e pontue 7. Mas essa carta estava no topo de outros, né? Então desce ali um pouquinho. Ó, então ele também vai pontuar uma Nossa, expansão da tua mão. E também vai jogar uma carta da tua mão, né? Então tu melhora as ações de uma determinada cor. Bem interessantezinho. Joe, e é o tema, né, Joe? É um eco, né? O passado, a tua pilha é o desenvolvimento da tua civilização, né? Joe, o jogo é muito Aqui temático, é o Joe. tema!
Então, o guarda-chuva lá que tu usou lá no começo do jogo, Joe, ele vai ecoar um efeito. Caraca, É magnífico, né, Joe? É é magnífico. demais. Joga todas essas miniaturas aí fora, galera. Vocês não precisam disso. Ai, Joe. E Joe, o que mais tem é o seguinte, tem esse lance de foreshadow aí, né? Então, como é que tu pega cartas nessa expansão, né? Toda vez que tu fosse comprar uma carta, né? Se tu tem uma carta no topo do teu tablô com um número único, né? Tipo, só tem uma carta de Era 7. Então tu pode comprar uma carta desse dos Echos, né? E aí tem um efeito Yu-Gi-Oh aí que é esse Foreshadow. E eu não vou lembrar muito bem das regras, né? Então eu vou falar meio de qualquer jeito aqui. Mas basicamente tu pode deixar cartas no topo do teu tablô, face down, que só tu sabe ali o conteúdo. E aí tu tem uma ação nova que é promover essas cartas, né? Tipo assim, como se fosse a carta armadilha, assim, ó. Tô revelando a tal carta. E na primeira vez que tu revela, né, tu faz com um efeito melhorado ali, que é esse efeito do foreshadow aí que eles estão falando. Então, basicamente é isso, né? Ter Lembra de leve, Joe, aquela mecânica do Quest lá daquele outro jogo do Shudik, né? O É o Nova, não? Omar Aegiano, Aegian Sea. Legacy. É, lembrou aqui um pouquinho essa brincadeira de manter umas cartas a parte, né? Ô, Joe, eu tô com a impressão de que o cara não vai usar, assim, tipo, todas as cartas, né? Parece que essas expansões, elas vão entrando devagarinho aí na brincadeira, né? A indicação é que tu evite querer jogar com todas as expansões, né? Então, tipo, tu vai pensar, hoje vamos jogar só com os ecos, né? Ou normalmente com a cidade, assim, que não adiciona muito overhead, mais uma expansão, né? Então, talvez jogando com duas expansões, né? E realmente tu vai estar comprando muito mais cartas do deck base do que das expansões, né? Então, as expansões inerentemente são um temperinho ali na experiência, né? Nossa, eu achei que misturava tudo e acabou-se, né? O jogo vira uma maçaroca. Joe, artefatos da história. Artefatos da história. Ou, esse aí, como tu já viu que o jogo é temático, né? Aqui o tema continua. Então, tu vai comprar artefatos toda vez que tu baixar uma carta de uma era antiga em cima de uma era nova, né? Então, tu tá voltando no tempo, né? Massa! Pode deixar sempre essa, Joe. Não, não mexe mais no jogo. Uma outra forma, olha só, olha como a cara é gênio, né? A gente sempre olhava para os iconezinhos da carta, né? Que tem um desenho. E é tipo assim, ela meio que só tá estorvando, né? Mas nesse caso, nessa expansão, se tu botar uma carta em cima de outra e o ícone estiver na mesma posição, aí tu tem acesso a um artefato. Cara, tu triggera aqui um evento de cavar, né, Joe? Sim, Escavação, ó. Putz, que escavação. massa, cara. O Zeudio, eu tô vendo aqui uma parte. Meu Deus, é muito massa. Passando Então mal. aí, com essa expansão, Joe, o teu tablô, o boardzinho ali que é o player aid, né, onde tu bota os teus achievements e a pontuação, é o display de um museu, né? Então as cartas vão ali para frente, que é onde tu tá Não mostrando o teu pode, é muito artefato. massa. Massa. Calma, Joe, calma, calma. Fica calma, fica calma. E aí, com essa carta no museu, no início do teu turno, né, tu tem o direito de usar ela, né? E aí ela vai pro teu tablô, né? E existem algumas regras ali que fazem essas cartas do museu tá trocando entre os jogadores, né? Que como se fosse aquele rodízio de artefatos no museu do mundo moderno, né? Tem um outro lance ali de tu ter inclusive uma carta de museu, né? Cada expansão traz novos achievements, né? Então nesse caso aí, em vez de achievement, ele traz cartinhas pro museu. Confesso que não sei exatamente ali bem dizer como é que funcionam as regras, mas basicamente é isso, né? Então tu tá trazendo coisas da antiguidade para o futuro e aí tu tem acesso a essas novas cartas. Passei mal, Joe. Eu passei mal e não tem nem o que dizer. Meu Joe, Deus. fica calmo porque agora a gente vai falar das figuras na areia. Figures in the sand. Olha só, Joe. O que será que é isso? Joe, aqui é onde o Innovation vira Magic the Gathering, né? Não Então, as pode. cartas aí das figuras da areia, né? Elas são as cartas com triggers, né?
que é o que ele está chamando de karma, e elas são baseadas em personalidades, né? Então, todas as cartas até então eram inovações tecnológicas, artefatos antigos, cidades antigas, e agora a gente tem as pessoas, né? Então, Nikola Tesla, Alexandre o Grande, que são cartas que têm um efeito que é uma condição, né? No caso aí do Alexandre o Grande, né? Ó, quando tu jogar essa carta, né? Pontue todas as personalidades, né, dos oponentes, né? Ou Nikola Tesla, né? Se você fosse jogar uma carta, faça tal coisa. Então tu consegue meio que fazer ali uma simetria ali na tua civilização com esses caras, né? Até no final das contas, ela é bem simples. Ela vai adicionar esses efeitos aí, então tu tem agora mais uma coisinha ali, né? E é aqui que traz o elemento de tu fazer o diagonal nas cartas. Caraca, mas essa expansão aqui, ela é a única que ocupa duas páginas, né? Então, Ela é a mais pesadinha, né? Porque então tem o efeito de quando, né? O efeito. Quais são os efeitos aqui, né? Cada vez que acontece algo, quando acontece alguma coisa, se tu fosse fazer alguma coisa. E aí tem uma nova mecânica de decretos também, que seria tu sacrificar personalidades e mais uma carta qualquer para tu ganhar uma dos achievements, né? Então, os achievements dessa expansão, tu consegue pegar ela cartando cartas de personalidade. Então, tem uma regra diferente ali, né? Então, essa seria a mais pesadinha, né? jogo, né, Joe? Jogo à parte. Pesado. Mas as outras aqui, cara, E tem achei mais, né, massa. Joe? Não Tem acabou? mais? Como assim? Mas E o a gente manual tem a acabou, nova Joe. expansão, Joe, aí do Ah, jogo, que é o The Unseen, né? isso aqui. Essa parte aqui. Isso. E aí tem até uma piadinha, né, que aqui no manual, né, não tá, tá no manual físico, mas não no que tu tá mostrando aí pra galera, é que aí tem, né, qual foram os updates em relação à terceira edição, né? Aí ele tá dizendo, The Unseen Cards, né, que as cartas não vistas, né, não foram vistas na terceira edição, né, mas isso está corrigido agora, porque obviamente, né, expansão nova. Então aqui, basicamente, essa expansão, ela meio que vai ser tipo algumas cartas, né, que tu vai colocar no teu cofre e tu vai ter meio que um achievement, né? Tu tem que fazer uma condição para poder usar ela, né? E aí vai gerar um efeito, né? Ela é mais simplesinha, inclusive o próprio manual sugere, né, que essa também seja uma das tuas primeiras expansões. Que até porque talvez eu acho que como é uma coisa assim meio objetivozinho, né? Talvez ajude novos jogadores a ter assim, ó, cara, foca em tentar fazer esses efeitos dessa carta. Cara, é minúscula aqui a regra dela. Só diz que ela é a melhor pra te usar na primeira vez e É isso, né, Joe? Então essas são todas as expansões. Eu vou te dizer que na época que a gente jogou só o base, né? A gente pesquisou em fórum e o pessoal falava, cara, o bom mesmo é o jogo base mesmo. E eu sempre levei isso para minha vida, né? a gente nunca viu o que que eram as expansões, né? Nunca Baseado vimos. nisso, E nem sabia o que que era. supostamente mudou bastante até, tá? Não é tipo assim, ó, só estamos trazendo as expansões, né? Rolou assim muita mudança de carta e até de regra, né? Então, lendo o manual, caraca, velho, parece muito interessante, né? Se pegar uns cracudos de Innovation, assim, tipo eu e tu, né? Ah, vamos hoje jogar com uma expansão dessas aí. A gente ia ver, tipo, a nossa cabeça ia explodir, assim, né? Não precisa botar todas as expansões, né? Mas só botando uma expansãozinha ali já ia ser, tipo, Pode dar um um... temperinho, né, Joe? Exceto essa dos líderes ali, né? Cara, aquela ali é pesadinha. Aquela é mais pesada, aquela é mais Mas pesada. algumas aqui, cara, botaria assim, normalmente aqui, da cidadezinha, né? E eu acho que só vai trazer mais tema, né, Joe? Bem legalzinho. Sim, com certeza. Como a gente falou, né? Se com o jogo base já tava casando o tema, né? Agora tu vai ter personalidades, tu vai ter cidades, né? Vai tornar ainda mais memorável, né? Então, Joe, a gente tá falando aí de 660 cartas, Joe. Se tu for jogar tudo, são 660 cartas únicas. É muito conteúdo. Absurdo. Joe, eu já garanti a minha cópia, né? Já garantiu, Joe. Tu Via foi. Israel Log.
É a logística reversa, né, Joe? Porque tu vai vir buscar, né? Eu vou... É isso, é a reversa. É bem ruim, né? Bem mal pensado. Mas Sim, é o agora, jeito, né, Joe? Que o Léo até acho. perguntou, né? Tem chance de lançar no Brasil? Impossível. Mas já foi lançado tanta coisa estranha aí que a gente não esperava, né? Sim. E essa caixa bonita não vem, porque isso aqui foi só do Kickstarter. Então, na verdade, talvez a versão não. Eu nem sei, talvez a versão retail seja isso também, na verdade. Porque eu não consigo ver assim por que que eles tirariam o insertzinho da caixa, né? Pô, é uma caixa bem bonita, mas é uma caixa tamanho Ticket to Ride. Caraca, velho, perdi muito texto aqui, ó. Márcio falando que jogou o Ecos, né? Nunca tirou da caixa. Então, Miniature Market já tem para vender, para pré-venda. Vai vir tudo, Joe! Caraca, velho! Olha aí. E já vai sair daqui a pouco aí, ó. Que legal. Que bom, cara. Porque vender pedacinho tava muito, né? Ficar vendendo 5 expansões soltas aí. Tá louco. Sim, sim. Que Mas massa. assim, né? Pro Brasil, é fato que tudo pode acontecer, né? Já veio tanto jogo maluco, né? Porém, esse aí é texto, hein? 160 cartas para uma editora bancar isso e dizer, ah, não, vou traduzir aqui. Verdade. Eu não Eu, acho que. Fala, Joe, fala para mim. não, fala tu, Joe. Faço Vou, questão. vou falar, vou falar. Deixa eu falar. Pode falar. Eu não acho que seja um jogo de nicho, cara. Eu acho que esse é um jogo assim que, tipo assim, muito jogador ia curtir, só que ele não é famoso, né? Por algum motivo, né? Infelizmente. Eu acho que qualquer aí viúva do Magic aí tem uma boa chance de gostar. O pessoal dá sorte, aí talvez vá chorar um pouquinho. Então acho que teria um mercado, né? O que chama a atenção negativamente, né, é a frente das cartas, né? Que não tem desenho, não tem nada praticamente, né? Só texto e ícone, né? Mas não dá pra ter tudo, né, Joe? O cara quer a Eu, arte lá do Magic, mas não tem espaço pra escrever texto. Não dá, né? Tem que escolher, né, Joe? sim, e tu vê aí, ó, Joe, inclusive a minha digníssima, né, que é uma grande crítica aí de board games, aí agora que ela tá entrando nesse mundo, né? Ela sempre falava pra mim, ah, porque pra mim o tema no jogo é importante pra ser envolvente e tal. Pô, ela gostou muito desse jogo e eu perguntei, tá, mas pô, esse jogo não tem imagem, não tem nada, só texto, assim, né? Não, mas o design gráfico, o layout é muito funcional, né? Tipo assim, funciona perfeito, né? Então, se fosse trocar isso aí pra botar uma imagenzinha de uma construção, alguma coisa, né? Ia estar jogando o jogo pra trás, né? E agora que o verso tá bem bonito, né? Se tu fizer o setup ali do relógio, que é o setup indignado, né? Pra quem se importa com um jogo belo na mesa, né? Como o Marcis, até dá pra fazer ficar bem bonitinho, né? É, o Bob disse ali, Joe, que ele acha que toda vez que ele jogou foi sucesso total o joguinho. Pô, E eu Bob, a acho que é gente isso, passou cara. muito tempo jogando isso aí, né, cara? Tipo, jogando até de madrugada lá em Joinville, era uma loucura, assim, né? Fritando mesmo. É muito divertido, porque realmente esse lance de, tipo, cada partida é algo novo, assim, muito louco. Caraca, dá até gosto falar, assim, é uma satisfação muito grande. Ô, Joe, tu acha que o Innovation, ele é um Ameritrash sem miniatura, Joe? Mary Trash sem miniatura, né, Joe? Tudo pode acontecer, o caos tá ali, ele tem que ser dominado. Tem uma estratégia, mas tem aleatoriedade. Cara, pô, eu acho que é o Ameritrash sintetizado num card game, né? Tu diria que o Magic é um Ameritrash? Acho que não, meu. Ele tem muito controle, né? 4 cartinhas iguais. É muito Acho que não. serious business, né, o Magic, né? Justo, acho que é válido, é uma reflexão válida, ó. Vou Ai, deixar isso aí Márcio, no eu ar. não consigo ficar calmo, cara. Esse jogo é muito bom. É só hipérbole, né, Joe? Só exagero aqui nos elogios. Sim, maravilhoso. Joe, e pra quem quer experimentar esse jogo, né? Se acha, acho que se encontra com facilidade umas copiazinhas usadas, de gente que comprou na época achando que era um jogo de vaza.
Consegue, E consegue. tem também no Yucatá, mas eu não sei até onde as regras estão atualizadas. E tem no BGA, né? Eu acho que no BGA tem. Tem, né? Tem, tem, tem. E lá já foi atualizado para esses novos termos, as novas cartas, tudo, mas eu não cheguei a brincar desde que foi atualizado, não. Entra aí na Ludopédia, Joe. Vamos fazer live aí, né? Dá pra comprar um Innovation hoje? Márcio tá puto com a gente dizer que Innovation é Ameritrash. Não entendi Márcio, nada. Márcio, para um Eurogamer, quando tu lê de, democracia numa carta e todo mundo vota com a carta, meu, já é Ameritrash. Se É tem verdade. tema, é Ameritrash. Aí, Joe, Innovation. Tudo que tem de Innovation vai aparecer aqui, Joe. Inclusive Age of Innovation. Que Tá é bem aí. lentinha, né, Joe? Essa Encyclopedia. Olha só a valorização. Rapaz. O Mas quê? tá com sleeve, né, Joe? Tá com sleeve. Não, Joe, peraí. Ah, é 150. Já foi 50 pila, Joe. Já foi Caraca. 50 pila. Que Mas foi isso. 50 pila 5 anos atrás, a inflação o quê? Tá 10% ao ano? Vamos fazer uma matemática financeira. Tá aí, ó, galera. Jeff Siqueira tem uma versão brasileira com sleeves. E eu não enxergo. Eu acho que cabe, né? Cap depende do sleeve, né? Se for ignorante, botar aquele sleeve de Magic que é uma chapa de acrílico, né? E talvez não vá fechar a caixa mais, né? Mas se for um Aí, ó. chups-chups, Dá pra pegar aqui, de ó, 180 reais, pega um Innovation novo pra substituir o meu que tá zerado, meu, Joe. Falar a verdade, 50 partidas depois, sem sleeve, ele tá inteirinho. a carta é boa, né, Joe? Caraca, Carta esse jogo é bom, até na produção é boa. isso aqui é bom demais, velho. A tradução aí brasileira tá bem boa, eu acho que não tem nenhum erro, assim. Acho que no máximo tem uma carta. Tem duas cartas que têm o mesmo nome, mas só isso. De resto, liso. É muita diversão. Eu acho que, inclusive, esse preço aí tá condizente com o que seria um card game esses dias, recém-lançado no Brasil aí, né? Acho que tá por esse preço, né? Uma coisa que não seja carteado, vaza, essas coisas, eu acho que seria por aí, né? Na época era muito barato, Joe. O brasileiro, ele viveu o sonho e ele não sabia, Joe. Ele tinha o melhor jogo de inovação, de civilização, e ele Sim. não sabia. Imagina, Joe, tem gente pagando, sei lá, R$ 300 naquele jogo de inovação do Lacerda lá, nem sei qual é o nome, Ideias da Inovação, Innovation Ideas. O cara pode pagar 100 pila e ter o melhor jogo de todos os tempos. Melhor, Joe, mas por muito. Melhor Muito, não euro, né, Joe? Já que não é por muito. Ameritrash, o Márcio está só cuidando, só da como é que é taxonomia aqui? Nossa. Então é isso, Joe. Eu tenho carne assando lá, não posso ficar aqui. Joe, acho que é isso. Galera, hashtag jogue mais innovation, né, Joe? É Joe, o Antônio maravilhoso. falou que barateou porque a galera não entendia. É, com certeza. A Grok, ela estava à frente do seu tempo. É verdade, é verdade. Acho que Depois alguma coisa falou que trouxeram Motainai, né? Também é outro que a galera até hoje não sabe jogar. era o Parma, que era o dono lá da Ludofy, ele que gostava Agora desse ele é jogo o do Caixa Ludofan, Duplo. né? Bom, ele é amigo da Galápagos, né, Joe? Olha aí, Uma Galápagos. dessa, Tá na numa hora de, dessa. tá na hora de patrocinar a gente. Traz o dinheiro, que aqui a gente não precisa nem se vender pro review, porque a gente já se vendeu de antemão. O É Márcio win-win, ganhou né? o Márcio se deu um cargo de correspondente internacional para a Ameritrash Wargame, né, Joe? Bem específico. Muito bom. Então tá bom, Joe. Faz um É encerramento isso, massa aí, galera. Joe, pra nós. Então, pessoal, não se esqueçam de votar nós nessa dupla barra tripla de três tiras aí, né? Que existe o Arthur, E o grande Arthur novo Estagiário. escritor aí. E votem na gente. A gente tava colocando música aqui no finzinho toda vez quando acabava, mas se a gente fizer isso agora, a polícia do YouTube vai vir prender a gente. Então o Cássio vai botar a música depois. É só na edição pro Polenta, né, Joe? Esse podcast, essa live vira podcast por causa do Polenta, para ele poder dirigir sem bater o carro, né? Ele vai. É isso aí.
Valeu, Antônio. Valeu, galera. Valeu, Bob. Valeu, Márcio. Valeu, Léo. Valeu. Meu Deus, é muita gente. Quem que eu esqueci? Não conhecia todas essas devia ter pessoas. começado. Até o Bruno aí, ó. Meu Deus do céu. Muita satisfação. Nossa, muito massa, Galera, né, Joe? é isso. Fechou por hoje. Valeu, Joe. Até a próxima. Falou!